Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Bermo. Hoje com um tema bem interessante aí, a questão de redução de emissão em CO2 em caldeiras, né? Normalmente nós falamos muito sobre produtos específicos, a aplicação, o desempenho, e hoje nós vamos falar mais voltados para a questão ambiental. Seja muito bem-vindo, você que está nos assistindo online, você que nos assistirá no YouTube posteriormente. Eu sou Éder Lungen, eu sou engenheiro mecânico, gerente de vendas da filial de Blumenau e estarei ministrando este webinar hoje. Por favor, quero que seja um bate-papo, fiquem à vontade para fazer seus comentários no chat e a gente vai respondendo as dúvidas conforme elas forem surgindo. O meu contato está aqui disponível, o contato de todo o time da Bermo também. Hoje nós trabalharemos mais a questão ambiental, não nos aprofundaremos tanto em cálculos, mas no nosso site, durante a apresentação, eu disponibilizo alguns links aqui, onde você depois poderá acessar para verificar nossas planilhas de cálculo, nossos softwares de cálculo, e todo o time vai estar também à disposição para poder ajudar vocês. Falando um pouquinho, a Bermo está localizada em Blumenau, mas nós atendemos todo o Brasil e também a América Latina com a nossa filial Latam. Nós já temos um trabalho muito bem desenvolvido na Colômbia, na Argentina, e temos uma abrangência muito grande em todo o território nacional, com representantes, com filiais, com todo um time à inteira disposição de vocês. Essa é a nossa unidade localizada em Blumenau. Muito breve teremos uma nova unidade que está sendo, foi iniciada a construção já, e estaremos de casa nova muito em breve para receber vocês e ampliar todo o nosso atendimento. Como eu comentei, hoje nós nos aprofundaremos na questão ambiental, né? Então, por que que a gente fala muito hoje em vários temas, né? Redução de CO2, redução de carbono, poluentes e tudo mais, né? Aqui eu comento com vocês algumas pesquisas que foram realizadas. Por exemplo, a Union Webster, né, comenta que 87% da população tem preferência de compra por produtos e empresas sustentáveis, né? A Berge menciona que 74% das empresas querem é, fortalecer a imagem com empresas comprometidas com sustentabilidade, né? Então, cada vez essa tendência está crescendo no nosso meio, nas empresas que a gente atende. Até como um complemento, nós observamos muitas vezes que as exigências dos nossos clientes, acabam sendo maiores do que as exigências ambientais, tá? Então, é muito comum falar em selo verde, em net zero, descarbonização. Esses termos cada dia estão mais presentes no nosso dia a dia, que é a diminuição das emissões de dióxido de carbono emitidas a partir do seu processo. Então, qual é o objetivo de hoje? Nós mencionarmos aqui em que a Bermo pode auxiliar, alguns pontos até, a Bermo não está diretamente envolvida, mas a gente irá comentar também sobre sobre itens potenciais que a gente pode melhorar no nosso dia a dia e que o time da Bermo pode ajudar vocês nessas reduções. É importante comentar que a maior parte das reduções de emissão de CO2 que a Bermo está voltada também reflete em pontos de economia para a empresa, né? Tem vários webinars que nós já mencionamos, já trabalhamos aqui em outras semanas, estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube, onde a gente fala mais detalhadamente sobre cada processo. Então, a gente menciona a economia que está sendo gerada, a forma com que a gente calcula, como é que a gente implementa,
mas hoje nós vamos abranger a questão ambiental mesmo, né? Então, ESG é um ponto muito, muito comentado, está disponível no nosso blog da Bermo em mais detalhes, mas um dos pontos do ESG é o E, né, que vem do inglês, seria ambiental, né? A questão de nós utilizarmos fontes mais limpas e melhorar a eficiência dos equipamentos que nós estamos utilizando nas nossas empresas. É claro que eu preciso utilizar fontes renováveis, eu preciso ter uma economia de energia, mas eu tenho que manter a eficiência do meu projeto em si, né? Eu não posso fazer com que minha máquina demore mais tempo ou que a minha máquina perca qualidade. Então, eu preciso manter a minha qualidade, eu preciso manter ou melhorar o meu tempo de máquina, mas eu preciso pensar nas questões ambientais para eu poder melhorar essa questão de emissão de poluentes, né? Diminuir a emissão de poluentes. E onde é que a gente pode recuperar essas energias? Vamos lá. Perdas em combustão é muito comum nós falarmos em questões de 10 a 18%, tá? Então, na geração de energia, o que que eu estou queimando na minha caldeira, né? Vamos falar, falamos de queimar cavaco, lenha, daí o cavaco é pinos, o percentual de umidade, é eucalipto, o percentual de umidade. Então, a gente tem vários fatores e ele tem que ser analisado. Então, tem que cuidar toda essa questão da queima. Na distribuição, né, é muito comum a gente falar, né, nos nossos webinários, um orifício de tantos milímetros perde tantas toneladas de vapor por ano, essas perdas por distribuição, pequenos vazamentos, isolamentos inadequados, né? Tem todas essas questões. Depois de todo o consumo, né, eu tenho a questão do retorno do condensado lá para o tanque de condensado, onde eu tenho uma revaporação, eu tenho um desperdício de vapor flash, né? Pode ser que em alguns momentos eu não utilizo ou eu não tenho o devido cuidado com esse processo. Ok. E quanto que eu realmente utilizo? A gente fala de algo menor a 74%. Quando você recebe uma visita de técnicos da Bermo, é muito comum você ouvir a seguinte pergunta: ah, você gera vapor, você consome, quanto você retorna de condensado? Aí é um número muito comum e usual a ser comentado, 85%. É comum a gente ouvir esse número. Há empresas que recuperam mais o condensado e há empresas que recuperam menos, né? Então, esse número é o percentual do condensado, né, do vapor gerado que se perdeu e o condensado que eu estou retornando. Mas a energia toda que foi gerada durante o processo, a gente recupera é utilizado, desculpa, menos do que 74%. Tá? Então, é um número que a gente observa, é uma perda de 26% durante o processo. E onde é que a gente pode economizar, então? Queima, né, do combustível, o tratamento químico adequado para a sua caldeira e as descargas de fundo, né? É o tratamento químico adequado e as descargas de superfície, né? Cada situação, se a minha caldeira tem descarga de fundo apenas, ou se tem descarga de fundo e descarga de superfície, o tratamento químico será feito de uma forma diferenciada, né? E cada uma das descargas ela tem que ter um sincronismo, tem que ter uma análise para ser feita, eu não posso ter desperdício, tudo isso tem que ser calculado. Desaeradores, né? O uso do vapor de recuperação ou vapor flash, como comumente a gente chama. Depois tem pontos que não seriam na caldeira, mas que tem uma economia muito grande nos dessuperaquecedores de amônia, que eu vou falar aqui também, devido ao potencial que você utiliza, então acaba economizando na potencial de energia que você utiliza, acaba economizando na caldeira, injetores de vapor, né, em tanques de condensado. Então nós temos vários pontos e depois tem toda a análise personalizada que a gente faz, que o time da Bermo vai fazer na sua empresa, analisando o seu processo.
Então, vamos começar com a parte de queimas de combustível, né? A questão dos gases que são emitidos lá na chaminé da caldeira. A Bermo não faz o trabalho de regulagens de caldeira, né? Mas nós temos diversos clientes, diversos parceiros que trabalham com esses itens. Você precisa fazer análise, né, das medições dos gases que estão sendo gerados na sua queima para verificar o que, que eu posso melhorar. A gente tem exemplos de clientes que reduzem significativamente a quantidade de cinzas, né, uma queima melhor aproveitada. Então, são vários detalhes que precisam ser verificados, né? A partir daí, eu tenho uma queima uniforme, eu tenho um aproveitamento mais amplo dessa energia, né, desse material combustível que eu estou colocando na caldeira, vem vários projetos onde a Berm pode utilizar, seria na parte do reaproveitamento dos gases da queima, tá? Mas é um ponto de economia, mas é muito importante, né, que você faça o acompanhamento com o profissional que cuida da sua caldeira, para que você tenha a certeza que ela está emitindo a menor quantidade de fuligem, a menor quantidade de gases para o meio ambiente possível, tá? Aí nós entramos no mérito das descargas de fundo e o tratamento químico. A descarga de fundo é um ponto muito trabalhado nas questões das caldeiras, os PLHs trabalham muito, as empresas de produto químico trabalham bastante em cima desse tema, porque a descarga de fundo, eu preciso ter um cuidado muito grande na aplicação dela, tá? Nós temos exemplos, né, já temos outros webinars que estão falando mais detalhados sobre as descargas de válvulas que chegam a perder mais do que o dobro de água quente para descarregar a mesma quantidade de lodo, né? Então, aqui nesse exemplo, nós temos uma válvula DFA 40 da Bermo, onde eu vou descarregar uma quantidade de lodo em 25 litros de água. Por exemplo, eu tenho válvulas, né, que para descarregar os mesmos 25 litros de lodo, para a mesma quantidade de lodo, eu vou descarregar 50 litros de água, né? Então, eu tenho um desperdício de água quente, água tratada, produto químico, combustível utilizado na caldeira e estou jogando essa água quente fora. Então, nós temos uma análise de viabilidade para você colocar uma válvula mais eficiente. Você não vai deixar de descarregar o lodo, mas vai descarregar a mesma quantidade de lodo com menos água. Esse ponto é bem importante falar, se você tem ou não descarga de sais, tá? Vamos entrar na questão da descarga de sais depois, mas por quê? Se eu não tenho descarga de sais, eu preciso fazer com que os sais decantem. Então, eu vou descarregar os sais no fundo da caldeira também e vou precisar dar uma descarga com um período um pouco maior para que eu possa desconcentrar esses sais. Na descarga de fundo, tem vários itens em potencial que nós podemos citar. Aproveitar a energia dessa água quente, como, por exemplo, nesse sistema que possui um trocador de calor a placas, eu aproveito a água quente da descarga, que tem uma energia contida muito elevada. Imagina se você estiver trabalhando com uma caldeira a 10 bar ou a 20 bar, a temperatura com que você está descarregando essa água. Então, você aproveita essa água de descarte para pré-aquecer uma água para o próximo uso. Então, você pode imaginar que está pré-aquecendo a água de make-up da caldeira. Então, em vez de eu entrar com a água a 20 graus no meu tanque de condensado e baixar totalmente a temperatura, eu posso entrar com essa água a 26 graus. 6 graus de temperatura equivale a 1% de economia na sua caldeira, né? Então, observe que já tem um potencial de economia. Se eu deixar de gastar energia na minha caldeira, eu deixo de emitir poluentes. Temos as descargas de sais, como eu mencionei antes. Nesse caso, não são todas as caldeiras que possuem, mas, nesse caso, o tratamento é feito de uma forma diferenciada, onde os sais são eliminados pela superfície. A descarga de fundo, ela é intermitente. Eu faço a descarga, paro, vou para a descarga seguinte. Tem caldeiras com uma descarga de fundo, temos caldeiras com 6 descargas de fundos ou até mais, dependendo do projeto. Então, faço descarga de uma caldeira, de uma válvula,
dá um intervalo, depois a descarga de outro. Já na descarga de sais, ela é contínua, ela vai modulando conforme a concentração dos sais de superfície, tá? Então, nas descargas de sais, eu posso elaborar projetos, por exemplo, com a vapor flash. Eu pego esses sais, nós vamos falar um pouquinho para frente, e jogo para um tanque e reevaporo. Então, eu também vou aproveitar essa energia. Eu botei um adendo aqui, que além de nós nos preocuparmos com economia financeira, com emissão de poluentes, esses dois itens, descarga de fundo e descarga de sais, vão interferir diretamente na segurança do seu equipamento e dos seus colaboradores, tá? Aqui nós temos exemplos reais é, de falhas causadas por uma falta de cuidado na questão do tratamento químico ou das descargas de fundo, né, que estavam operando de uma forma inadequada. Na esquerda, nós temos uma mola muito deteriorada, né, onde nós já observamos que a funcionalidade dela estava comprometida. Na imagem do meio, nós temos um tubo, tá, da caldeira com muita incrustação, porque não foi feita a descarga de uma forma correta, ou o tratamento químico não estava da forma correta, e cria essa crosta no tubo. Isso é um isolante, o tubo deixa de ter a funcionalidade, tá? Então, a caldeira que estaria rendendo lá 0,9 começa a cair, então você deixa de ter uma eficiência energética nela. E na direita nós temos o exemplo de uma implosão, né, de uma caldeira que veio a ocorrer um acidente. Outro ponto que nós temos que dar uma atenção bem grande é a questão de desaeradores nas caldeiras. Se nós observarmos, caldeiras trabalhando até 10 bar é pouquíssimo comum de encontrarmos. Se nós falando ali para 15 bar, já começa a ter algumas, mas não é algo tão comum no nosso dia a dia, tá? Mas por que que nós falamos de desaeradores? Se nós eliminarmos o ar contido no condensado ou na água de make-up que nós estaremos reabastecendo essa caldeira, nós conseguimos ter uma eficiência energética mais efetiva, tá? Vou citar alguns pontos, tá? A questão do oxigênio na água, tá? Você tem a quantidade de sulfitos, a quantidade de produtos químicos que você vai utilizar, eliminando o oxigênio, é menor, tá? O próprio oxigênio é em contato com a temperatura, você vai ter a questão de corrosões e danos ao equipamento, então você já aumenta a vida útil do seu equipamento, tá? Cavitação de bomba. Tem vários outros fatores que a gente tem que cuidar, que é eliminando o oxigênio da água, você vai ter algumas vantagens, tá? Se eu não estou equivocado, o webinar passado foi focado em desaeradores. É muito interessante a gente observar isso ali, tá? Então, como eu comentei, sulfito, hidrazina, tanino são aplicados para eliminar o oxigênio. Se a gente ter o desaerador, a gente diminui esses itens também, né, para proteger o equipamento. Né? Então, a, a, a superfície, né, a área de superfície da água facilita a transferência do calor quando a gente retira esse ar, tá? A eficiência do equipamento, a segurança do equipamento, né? São vários pontos para a gente observar em relação a isso. Depois, nós temos um ponto muito comum, né? O vapor de recuperação ou o vapor flash. Até comentei quando eu estava falando das descargas de sais, sobre a questão de nós aproveitarmos esse vapor flash. Nós temos aqui uma foto real de um tanque de condensado
que estava, né, pressurizado até, descarregando uma energia muito grande fora. O que eu posso fazer com esse condensado de alta temperatura? Eu trabalho em cima de um tanque flash onde eu consigo reevaporar, né? Nesse exemplo aqui, nós temos um caso onde a pressão de alimentação do sistema era de 6 bar e ele estava reevaporando o flash para 1 bar, né? Nós temos um valor que, olhando de uma maneira muito simples, só 392 quilos-hora, mas se nós pensarmos que no nosso dia a dia a gente se depara com muitos clientes trabalhando com caldeira de 500 quilos-hora, né, a gente já está falando aí de um número bem expressivo. Claro que uma recuperação dessa daqui, nós estávamos falando de uma caldeira de 4.500 quilos-hora. Mas é uma energia que ao longo de um ano, né, vai ter um valor muito expressivo financeiramente e também na questão de redução das emissões de carbono. Então, é algo que a gente pode ponderar. Ah, mas Éder, eu tenho 392 quilos-hora, não vai ser suficiente para eu poder utilizar no meu processo, né? Eu tenho um sistema lá onde eu preciso de 1 tonelada, eu preciso de 1.392 quilos-hora, né? Então, eu preciso de uma vazão maior. O que eu posso fazer? Vamos utilizar, sim, esse vapor flash e vamos usar uma unidade de vapor complementar, né? Nós montamos uma estação redutora e juntamos com a saída desse tanque flash, nós juntamos esses dois vapores para poder complementar o seu processo. Aí o que acontece? Quando o seu processo estiver usando uma quantidade menor de energia, eu utilizo a questão do vapor flash e o mínimo possível de vapor complementar, né? Então, buscando sempre otimizar o sistema. Primeiro, eu utilizarei o vapor de reevaporação e depois disso eu utilizo o vapor complementar se e quando for necessário, tá? Então, todos esses itens são calculados, são dimensionados e projetados especialmente para a sua empresa, né, ou para o seu cliente, se nós estivermos falando de alguma engenharia, a gente estuda caso a caso. Nós temos inúmeras situações como essa daqui instaladas, tá, para vocês poderem visualizar já como um caso de sucesso. Temos muitos clientes que estão de portas abertas para receber outros clientes e visualizar instalações como essa daqui, tanto como outras que eu vou mencionar aqui também, tá? Então, são vários pontos de economia que nós podemos trabalhar. Aqui no caso, nós temos um exemplo, né? Se vocês observarem aqui essa imagem da direita, eu já estava falando sobre a descarga de sais, né? Esse exemplo aqui, né, pode ver que uma foto desse equipamento montado foi para um cliente nosso, onde toda a descarga de sais iria para o tanque flash e o vapor flash aquecia a água de make-up, a água de entrada do equipamento, né? Juntamente com o próprio líquido que sobrava. Então, o condensado, né, o que permanecia condensado nesse tanque, também passava por um trocador de calor. Tá? Nessa imagem aqui, nós também temos um exemplo onde o flash seguia para o desaerador, e a água o condensado do tanque flash seguia para a água de make-up. Então, nós temos duas aplicações diferentes num mesmo sistema, né? Então, como eu disse, são todos itens personalizados, pensados e estudados estrategicamente para cada uma das aplicações, tá? Aqui nós temos alguns exemplos já realizados, né, de tanques flash, como vocês podem observar nessas imagens aqui. Aqui na direita nós temos o desenho e na esquerda o tanque aplicado, tá? Já projetado e fabricado. Observem que nós temos dois trocadores de calor, um em cima e um embaixo,
onde o trocador de cima está aplicando, está reaproveitando o vapor flash e o trocador de baixo está aproveitando o condensado quente. Tá? Então, como eu mencionei, aproveitar o máximo de energia para que essa energia possa ser economizado lá na caldeira. Falando das casas de caldeira ainda, nós temos um item muito importante que não é dado a devida importância. A gente observa muitas vezes nos tanques de condensado das caldeiras, vibração, né? Ou itens como ruídos elevados, né? Normalmente está ligado à vibração também, ou como a foto anterior que eu mostrei, um desperdício muito grande de vapor flash. O que acontece? Se eu entrar com a tubulação de condensado diretamente no tanque, eu deixo acontecer essa imagem da esquerda. O vapor flash entra de uma forma de bolhas maiores e ele tende a seguir diretamente para a superfície. Então, ele vai para a superfície e se dissipa para o ambiente. Então, eu fico visualizando aquela quantidade elevada de vapor sendo jogado para a atmosfera. Tá? Isso é um desperdício grande que se tem, porque eu não consigo fazer essa energia do vapor flash, né, que eu estou despressurizando de uma rede de condensado, eu não consigo fazer com que ela troque com toda aquela água. Então, o que a Bermo dispõe para auxiliar, para facilitar, para economizar num processo como esse? Tá? Nós temos o nosso injetor de vapor, do Aricona, fabricado pela nossa matriz na Alemanha, tá? Onde eu posso fazer dimensionado. Se você olhar na imagem superior, eu tenho uma espinha de peixe montada com vários injetores, né? Esse é um projeto para um cliente, onde ele entra num tanque de condensado de 30 mil litros, com duas tubulações de 4 polegadas, tá? Hoje ele injeta diretamente o condensado. Isso cria uma turbulência e uma reevaporação muito grande, porque as bolhas são elevadas, são de quantidade grande, né? São tamanhos grandes. Quando eu insiro esse skid montado com os injetores, eu faço com que o condensado quente e o vapor flash se dissipem em microbolhas, tá? Como você pode ver aqui na imagem embaixo, são bolhas realmente pequenas e trocam energia com todo o sistema, né? Então, com toda aquela quantidade de água. Então, eu aqueço, eu deixo essa água do tanque de condensado com uma temperatura mais alta e faço com que todo esse sistema, todo esse vapor contido no, no, no condensado não vá para a atmosfera de uma forma tão rápida, né? Então, com isso, eu consigo aumentar a temperatura da água. Num outro exemplo aqui, nós temos um tanque flash, esse aqui também é um caso real calculado, onde o cliente tem um tanque de condensado com uma evaporação muito alta. Tá? O que a gente está propondo para ele? Que ele possa aproveitar a energia do condensado dele, tanto na forma de vapor flash, quanto na forma de condensado quente, antes de voltar para o tanque de condensado. Por quê? Lá no tanque de condensado, como ele é aberto, ele dissipa uma energia muito grande para a atmosfera. Tá? E se nós pensarmos num ponto que a gente não comentou hoje aqui, mas nós temos webinars dedicados a isso, a questão da inspeção de purgadores. Imagina que eu tenho purgadores, né? Falando a indústria têxtil é muito comum nós falarmos, purgador de máquina de tingir vazando por causa de um golpe ou qualquer tipo de problema, ou até por uma manobra errada, eu vou estar jogando vapor vivo lá para o meu tanque de condensado. Mas ainda que a gente esteja num mundo perfeito, tá? O que
mesmo quem cuide regularmente dos purgadores, fazendo inspeções anuais, que é o que a gente recomenda. Nós temos clientes que fazem inspeções de 6 em 6 meses nos purgadores, justamente para cuidar dessa perda, que realmente é muito alta. Mesmo que o mundo fosse perfeito, eu ainda tenho um condensado quente. Imagina, eu tenho linhas com 10 bar, eu tenho linhas com 4 bar, eu tenho linhas com 20, com 60 bar, onde eu tenho condensado com uma temperatura, com uma pressão um pouco mais elevada. Se eu chegar no meu tanque de condensado e ele for aberto, eu terei reevaporação, né? De qualquer forma, independente de eu ter os devidos cuidados ou não ter os devidos cuidados, eu vou ter reevaporação lá no tanque de condensado, se ele for aberto. O que eu faço? Eu pego esse condensado e jogo todo para um tanque flash, né? Claro, eu tenho que fazer uma avaliação, como eu falei, personalizado para cada planta, mas a intenção desse caso aqui é que eu jogue todo o condensado para um tanque flash, ok? Esse condensado, eu vou baixar, por exemplo, de 10 para 1 bar, ou de 4 para 1 bar. Nesse caso aqui, ele estaria revaporando, né, a 1 bar de pressão 741 quilos-hora de vapor flash. Se nós pensarmos no outro exemplo que eu mencionei, era 392, se eu não me engano, quilos-hora. Aqui nós já temos praticamente o dobro, né? 741. Claro, temos uma vazão mais elevada, temos um diferencial de pressão mais elevado, e eu pego esse vapor flash e jogo para um trocador de calor. Vamos falar nosso trocador de calor A, ok? Pego esse vapor flash e jogo para o trocador de calor A. O condensado que ficou dentro desse tanque, que não reevaporou, né, que ele permanece na forma líquida, eu vou passar para o trocador de calor B. Tá? Então, eu vou passar ele por dentro do trocador de calor B. Depois desse condensado passar pelo trocador B, eu vou voltar para o tanque de condensado. Quando eu volto para o tanque de condensado, eu estou com uma temperatura mais baixa. Dessa forma, eu vou perder muito menos energia para o meu ambiente, né? Dessa forma, eu vou ter menos vibração, menos ruído. Se o meu tanque de condensado não tiver muito bem dimensionado, né, os ventes ou a chaminé dele, como nós chamamos, dimensionada para não pressurizar ele, eu não vou estar criando uma forma insegura de trabalho, tá? Então, eu tenho inúmeras vantagens que eu posso citar para a questão do tanque de condensado, por estar voltando com a temperatura mais baixa. Mas, se eu não estou perdendo energia ali, significa que eu reaproveitei em algum ponto, no trocador A e no trocador B. Se eu reaproveitei ali, eu vou deixar de gastar energia lá na minha caldeira, tá? Então, eu vou ter menor consumo de combustível, economia financeira, redução de emissão de CO2, né, que é o tema que a gente está mencionando hoje. Eu economizei isso. Do tanque de condensado, eu vou bombear para a caldeira, né? Só que, em vez de passar diretamente para a caldeira, eu vou passar pelo trocador B, que estava recuperando o condensado, e depois pelo trocador de calor A, que estava recuperando o vapor flash, né? Então, imagine que o condensado, que hoje estaria a 85 graus, tá? Neste projeto específico, eu estaria voltando para a caldeira com 99 graus. Daí você me pergunta, tá, Éder, mas por que que eu botei os trocadores de calor e não peguei o condensado e passei direto ali? Porque nós temos muito problema com bomba, né? As bombas que são dimensionadas para a maior parte das caldeiras hoje são para trabalhar com 80, com 85, com 100 graus, são casos raros, tá? Então, na maior parte das bombas, elas são dimensionadas para 80 graus. Se eu começar a jogar um condensado com uma temperatura muito elevada, as bombas cavitam, tá? Nós temos inúmeros exemplos de clientes com sistemas semelhantes a isso aqui, só que sem o flash, onde ele tem um desgaste prematuro da bomba,
né? E bomba, quando ela já está danificada, ela começa a ter um rendimento menor do que deveria. Então, eu vou gastar mais energia elétrica, vou ter menos eficiência, e se nós formos botar na ponta do lápis também, energia elétrica também está relacionada à emissão de carbono. Tá? Então, um sistema como esse aqui, além de eu propor segurança, além de eu propor eficiência, rendimento para a caldeira, onde eu consigo gerar mais vapor, onde eu consigo evitar danos na bomba, onde eu consigo evitar equipamento parado, eu vou ter uma questão de redução de emissão de poluentes. Tá? Então, a ideia de eu fazer com que o condensado frio vá para o tanque e passe frio pela bomba é justamente pela questão da segurança da bomba, da funcionalidade da bomba, da vida útil da bomba. Ok, beleza, então, Éder. Então, o meu condensado está lá a 85 graus, ou de repente até uma temperatura mais baixa do que essa, porque eu aproveitei a energia, a fim de que ela não se dissipe para o meio ambiente. E então, passo pelo trocador, recupero a energia do condensado no trocador B, passo pelo trocador A e mando ela já para a caldeira com 99 graus. Como eu mencionei antes, como já está mencionado em outros webinars, 6 graus de incremento na temperatura equivale a 1% de economia de combustível. Tá? Faça essa conta na sua caldeira. Você que hoje está olhando ali para a sua casa de caldeira e vê um desperdício de vapor flash saindo do tanque de condensado, calcule como ficaria esse sistema, tá? Para você, quanto que você poderia economizar? Ou faça uma conta simples, o que que vale 1% no combustível da sua caldeira hoje? E me diz se vale a pena a gente fazer um estudo dessa aplicação para você, tá? Então, é algo bem relevante. Há outros sistemas em circuitos fechados de condensado, que também são bem interessantes, onde eu não vou reevaporar, só que aí eu tenho que ter todos os cuidados da bomba, dos equipamentos. Por exemplo, se nós falarmos na maior quantidade dos clientes que a Bermo atende, o tanque de condensado é aberto para a atmosfera, tá? Então, ele não é um vaso de pressão. Se eu fizer um sistema fechado, eu não posso utilizar ele, porque ele não é um vaso de pressão, ele não está adequado a NR13, tá? Então é um ponto que eu não posso aplicar. A mesma coisa, na maior parte dos casos, as bombas são para temperaturas mais baixas, então eu não posso ter um sistema onde o meu condensado estaria com uma temperatura muito elevada. Nesse caso aqui, fazendo uma pequena simulação, nós falamos da quantidade de energia que poderia ser recuperada nesse sistema. Observe que nós estamos falando de 322 metros cúbicos por mês de economia de lenha, tá? 322 metros cúbicos por mês de economia de lenha, por um sistema que é relativamente simples, tá? De ser aplicado, e olha a quantidade de economia que eu vou ter. É um projeto que, se nós falarmos na questão financeira, ele vai se pagar em torno de 6 meses, tá? Claro, tem toda a parte de implementação, vai lhe custar um pouco de tempo, né? Vai ter uma dedicação, mas todo o time da Bermo vai estar à disposição para poder te ajudar a fazer esse dimensionamento. Tá? Só que aí aqui todo esse cálculo de consumo você pode ver lá no MyBermo, né? O nosso software de cálculo está disponível no site da Bermo para você fazer o download, consegue simular de acordo com o combustível que você está utilizando. Né? Se nós falarmos a tora tem um valor do metro cúbico, se nós falarmos o cavaco de eucalipto tem outro valor, de pinos tem outro valor, dependendo do percentual de umidade tem outro valor. O meu consumo, né? Se eu sou uma empresa que consome
uma carreta por dia ou 5 carretas por dia de cavaco vai ter outro valor, né? A questão da demanda vai variar bastante. Se nós falarmos de clientes que aplicam é, gás como combustível, é bem mais caro, né? Se nós falarmos de cliente com óleo, é bem mais caro. Então, você que está nos ouvindo, você sabe quanto aproximadamente custa uma tonelada de vapor na sua empresa. Mas, o que que eu posso lhe dizer? Que hoje nós temos clientes com R$ 95 a tonelada, e nós temos clientes trabalhando aí a 120, 290, né? Nós temos clientes com 320 e poucos reais a tonelada do vapor. Então, calcule aquela questão de 1% de economia, como eu brinquei ali, com apenas 6 graus, ou nesse projeto aqui, que a economia é bem maior do que isso, o quanto que representa, que seja naquele cliente onde a tonelada ainda é R$ 90, que ele utiliza o seu próprio subproduto, né, que hoje, nos últimos anos, subiu muito todos esses valores, mas calcule quem está trabalhando com R$ 320 a tonelada do vapor, né? Então, observe a questão financeira, que também é muito importante, tá? Um outro ponto que não está ligado à casa de caldeiras, mas que vai ter um impacto muito grande lá na casa de caldeira, é a questão dos dessuperaquecedores para amônia, né? Quem tem processo com sistemas de frio, é muito comum em frigoríficos, tá? Quem for do frigorífico e que estiver nos ouvindo, observe com bastante atenção esses pontos. A amônia, depois que ela troca a energia com todo o sistema, né, o sistema de refrigeração, o sistema de congelamento, a amônia volta com uma temperatura elevada. E eu preciso, lá nas torres de resfriamento, baixar a temperatura dessa amônia para depois seguir para o condensador. Então, eu gasto energia 2 vezes, né? Então, eu vou gastar lá na torre para jogar, eu gasto energia elétrica, eu gasto água para que eu possa dissipar esse calor para o meio ambiente. Os sistemas hoje são assim, né? Era o que o mercado fornecia alguns anos atrás, e hoje nós temos sistemas com uma eficiência bem grande, onde eu não pego essa energia, eu não gasto energia para jogar essa energia para o ambiente, que as torres fazem. Eu utilizo trocadores de calor como dessuperaquecedores. Eu utilizo esses trocadores de calor, eu faço no sistema que a amônia está instalada, eu faço um sistema de bypass, tá? Que vai passar por trocadores de calor da Bermo, com placas semi-soldadas, onde a amônia quente vai trocar energia com a água, tá? Dependendo da planta que nós estivermos falando, essa questão de água quente acaba não tendo tanta importância. Mas num frigorífico, onde eu preciso da amônia para gerar frio, eu também preciso de água quente, né? A água quente ela é utilizada com uma demanda altíssima, né? Para vários exemplos, nós temos toda a parte esterilização de facas, que é uma água de consumo constante, a parte de higienização, né, de botas, de mãos, de higienização do próprio frigorífico, de chuveiros, né, existe toda uma política de sanitária para você poder adentrar ao frigorífico, então eu não posso simplesmente, da forma que eu estou, entrar num abate de um frigorífico. Não, eu tenho que ir lá, eu tenho que me higienizar, trocar de roupa, né, e para tudo isso eu utilizo água quente. Os frigoríficos fazem a própria higienização das suas vestimentas, tem que ser com água quente, né? Tem toda a parte de esterilização. Então, a demanda de água quente em um frigorífico é extremamente alta. Eu preciso de uma quantidade muito grande de água quente. Então, visando a necessidade de água quente, eu utilizo esses de superaquecedores para pré-aquecer a água, né? Então, vamos imaginar como é que é o meu frigorífico hoje. Eu pego a amônia quente, jogo para uma torre de resfriamento,
uso energia elétrica para jogar energia para a atmosfera, ok? Eu preciso de água quente. Lá na minha casa de caldeira, eu gero vapor, eu queimo combustível para aquecer a água que eu vou utilizar no meu processo, correto? Então, estou gastando energia para resfriar amônia, estou gastando energia para gerar água quente. Nesse sistema, eu vou utilizar a energia contida na amônia quente para gerar a água quente. Então, eu tenho dois pontos de economia, tá? Esses projetos, qualquer frigorífico de médio porte, alguns até de pequeno porte, tem potencial para instalação. Então, nos chame para a gente fazer uma avaliação técnica para você, para nós podermos analisar isso ali. Vou dar exemplos aí para vocês de uma instalação completa como essa, com uma amortização aí de 8 meses, de um ano, de 14 meses, tá? Então, observe que você paga, vamos falar ali que seja um ano e meio, vamos jogar para cima esse valor. Em um ano e meio você paga a aplicação desse sistema. Dali para frente é economia financeira. Só que do momento que você instalar, você já vai estar reduzindo a sua emissão de CO2 para o meio ambiente, né? Então, lá na parte elétrica da torre, eu vou estar reduzindo a emissão de carbono, e lá na caldeira eu vou estar gerando menos vapor, eu vou estar consumindo menos combustível, eu vou estar emitindo menos carbono para o meio ambiente, tá? Quem está voltado para o ramo alimentício, indústria de bebidas, indústria, né, frigoríficos, né, carne, alimentos em geral, o selo verde é cada vez mais importante, tá? Inclusive, se nós comentarmos aí diariamente, ou pelo menos semanalmente, nós vemos propagandas falando sobre isso, nós temos inúmeras marcas onde chega a ter troca de rótulos, né, voltado pela questão sustentável. Nós temos inúmeras empresas que têm planos, né? 2025, 2030, 2040, com tal taxa de recuperação de energia. Nós temos muitas propagandas onde nós ouvimos falar de net zero, né? Que seria carbono zero, onde ela tende a compensar todo o carbono emitido na planta, né? Então, eu estou utilizando gás porque ela emite menos poluentes do que o cavaco, mas a gente sabe que nem sempre tem uma viabilidade financeira em cima disso. Então, eu utilizo cavaco, mas eu tenho lotes de reflorestamento, né, para eu compensar isso ali. Então, eu tenho um reaproveitamento da água, eu tenho um tratamento de água. Então, eu tenho vários pontos onde eu posso economizar. Então, é muito comum a gente ver reportagem de empresas de todos os segmentos falando sobre esses itens de, de economia, desse planejamento para os próximos anos, né, próximas décadas até, que a gente sabe que tem implementações que custam bastante tempo. Então, é comum a gente ver esse tipo de propaganda, esse tipo de comentário nas redes sociais, em sites, em reportagens sobre esse tema, né? Então, como eu mencionei, a gente não iria aprofundar em cálculos, mas, por favor, nos chame para conversar sobre isso. Mas aqui eu tenho um exemplo, tá? Então, eu tenho 1 quilo de vapor, onde eu preciso de 2.653 quilojoules para transformar a água em vapor. É a energia contida ali para fazer essa geração do vapor. Se a gente pensar numa caldeira ali com rendimento de 0,9, né, eu vou ter 2.947 quilojoules para transformar a água em vapor. Aí vem aqueles detalhes. Qual é a eficiência da minha caldeira? Aquela questão do tubo. Quanto de incrustação eu tenho dentro da caldeira que está virando isolamento? Será que esse número é 2.900 mesmo? Ou será que a minha descarga de fundo está tendo um vazamento?
Ou será que a minha descarga de fundo não é a melhor descarga de fundo que eu posso aplicar ali e ela está jogando água quente fora? Ou até mesmo a minha descarga de sais ela não está devidamente regulada e estou jogando menos água quente fora, mas eu estou deixando sais na minha caldeira, está incrustando no tubo, ou ela está desregulada para mais, eu estou jogando água quente fora, né? Então, ou a minha eficiência, né, do sistema, onde a distribuição do vapor está sem isolamento térmico, né? Será que esse 2.900 kJ aqui é um número fato, é um número verídico dentro da sua empresa, né? Então, esse é o ponto que a gente sempre tem que observar. Vou converter ele para quilowatt, né? Então, divido por 3.600, eu teria 0,82 kWh. 0,82 kWh equivale a 0,15, né? 0,150 quilogramas de CO2 emitido por hora, para geração de 1 kg de vapor por hora. Tá? Então, nós estamos falando de 0,150 quilogramas de CO2 por hora, ok? Se nós falarmos por mês, nós estamos falando de 108 quilos. Né? Se nós falarmos por ano, de 1.296. Se nós pararmos para pensar, é um número relativamente baixo, né? 1.200 quilos, 1.300 quilos de CO2 por ano. Mas observe que eu estou falando de 1 quilo de vapor e eu estou falando para você, que você está observando na sua empresa. Nos exemplos que eu citei ali, reais, nós falávamos de economia só no flash, tá? Sem olhar os desperdícios que você pode ter na sua planta. Sem olharmos esse ponto, nós estamos falando de 392 quilos hora, nós estamos falando de 741 quilos hora de vapor flash recuperado. Então, multiplique, né, esse número aqui é para 1 quilo, multiplique para 741, ou multiplique por todas essas indústrias onde a gente pode mencionar. Aqui na direita nós temos um post feito nas nossas redes sociais sobre o que a Bermo conseguiu proporcionar aos clientes, tá? Em 2023, né? 101.458 gigajoule de economia de energia, tá? Mais de 7 toneladas de CO2 a menos emitido para o meio ambiente, tá? Nós estamos falando de projetos de economia que a gente conseguiu mensurar, tá? Nós não estamos colocando aqui aquele isolamento que foi colocado para melhorar a qualidade do vapor ou para não dissipar para o ambiente, para que a eficiência da geração seja maior. Nós não estamos colocando válvulas com vazamento, né? É muito comum os nossos consultores fazerem visitas, nós temos o nosso termômetro infravermelho e verificar se as válvulas de controle estão apresentando vazamento, se as válvulas de segurança estão apresentando vazamento, que são tudo pontos de perda, ou uma simples junta de uma flange que está vazando, tá? Nós não mencionamos isso, nós estamos falando dos nossos projetos de economia, onde nós estamos falando de mais de 7 toneladas de CO2 a menos emitido para o meio ambiente, tá? Mais de 97 mil metros cúbicos de água que foi economizado por projetos, né, de melhoria, onde o cliente deixa de jogar essa água fora ou deixa de ter a necessidade de uma água de recirculação, porque nós montamos um sistema de resfriamento, por exemplo, né? Então, assim, são vários pontos. E depois, né, o foco de hoje é meio ambiente, mas vamos falar ali, mais de 8 milhões economizados, tá? Então, essa conta aqui para 2024, pela forma que o mercado está se comportando, né, pelo interesse demonstrado pelos clientes, esse número tende a ser maior em 2024. Em 2025 a gente com certeza vai apresentar para vocês, mas observem que essa economia aqui pode estar sendo executada na sua empresa, tá? Então, não sei se temos alguma dúvida a respeito do que nós conversamos hoje, né? Hoje é mais instrutivo para nós falarmos
que existe o potencial de economia, tá? Nós podemos falar que temos todo o potencial de economia para nós estudarmos isso com vocês e todo o nosso time, eu estou à disposição, tá? O time da filial Blumenau, o time da nossa filial Latam, o time de todas as filiais, todos os nossos parceiros no Brasil está à disposição de vocês. Por favor, nos chame para que a gente possa conversar e auxiliar vocês em todo esse processo, em todo esse dimensionamento, tá? O Jorge está mencionando aqui que o link para baixar o software não está funcionando. Jorge, eu não sei se o link aqui na apresentação, provavelmente não, tá? Mas qualquer coisa eu te mando ali no WhatsApp ou no e-mail o link para poder baixar. Mas ele está lá no nosso site. Também já confiro. Obrigado por ter me avisado disso. Já verifico o porquê que não, para a gente resolver. Mas eu te mando o link sim, tá? Obrigado pelos comentários aqui no WhatsApp. Eu vou deixar mais um tempo disponível aqui para se alguém tiver alguma dúvida ou algum questionamento, mas a todos que nos prestigiaram até agora, muito obrigado, obrigado pela presença, obrigado a você que está nos assistindo no YouTube. No nosso canal, nós temos vários outros webinários dedicados a cada um desses pontos que eu mencionei: descarga de sais, descarga de fundo, desaeradores, isolamento térmico. Vai estar tudo disponível lá no nosso canal do YouTube. Temos também no nosso site o nosso blog, com muitos. Tem o MyValve disponível para download, que é o software da ARI. Nós temos o MyBermo, que é o software da Bermo, para download também. E inúmeros outros artigos técnicos que podem ajudar bastante. Mas, claro, vocês sempre podem contar com todo o nosso time para poder auxiliar ali. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado e eu estou à inteira disposição de vocês. Um grande abraço a todos.